prefeitos cearenses estão em Brasília em busca de reparar as perdas na arrecadação dos municípios. Uma situação difícil e com solução ainda incerta. O Inácio Aguiar está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Muito bom dia, Inácio. Bom dia, Brenda. Bom dia para você que nos acompanha. Olha, neste momento, centenas de prefeitos estão em Brasília. A ideia é mobilizar o Congresso Nacional contra as perdas no caixa, na arrecadação, que, segundo os prefeitos, se acumulam desde o ano passado, de 2022, ainda um pouco de reflexo do período de pandemia também que a gente teve entre 2020 e 2022. Esses repasses funcionam da seguinte maneira, eu vou explicar para você entender. A maioria das prefeituras não possui arrecadação própria. Por exemplo, os menores municípios, por exemplo, não têm oportunidade de cobrar impostos municipais, como o caso, por exemplo, do IPTU, que é cobrado em cima dos imóveis nos municípios. Então, diante dessa pouca arrecadação própria, os municípios acabam sobrevivendo de repasses constitucionais. São os valores que o governo federal ou os governos estaduais mandam para o cofre das prefeituras. A queda na arrecadação desses repasses faz com que muitas prefeituras acabem ficando inviáveis. Mais da metade das prefeituras do país, segundo o órgão que congrega os municípios no país, que é a Confederação Nacional dos Municípios, mais da metade dessas prefeituras do país estão no vermelho. Essa é uma situação bastante complicada e acontece principalmente porque, desde o ano passado para cá, os recursos que são enviados às prefeituras não param de cair. Mesmo com modificações que o governo federal está tentando fazer, não tem jeito, a queda é muito significativa. A nossa repórter lá em Brasília, a Bárbara Siviero, acompanha esse congresso que está acontecendo lá em Brasília e conta pra gente agora os resultados dessa mobilização. Vamos conferir. A mobilização dos prefeitos tomou conta de um auditório inteiro do Centro de Convenções Ulisses Guimarães aqui em Brasília. O centro da cobrança dos prefeitos é a queda de receitas acumuladas desde agosto do ano passado, com a redução das alíquotas do ICMS dos combustíveis e da energia, além da queda do valor dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Representantes das cidades também estiveram aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eles ainda entregaram ao TCU e à CGU um relatório de todo o débito que a União tem com os municípios. 3 projetos entram em destaque na reivindicação dos prefeitos do Ceará. Um deles é o projeto de lei complementar, que deve garantir justamente a compensação de 27 bilhões de reais da União para os estados, em razão do corte do ICMS em 2022. O outro trata da desoneração do INSS, da folha de pagamento das prefeituras. E tem também a PEC 25, que propõe aumento de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, de recursos federais enviados às cidades. Nós tivemos perdas muito grandes por conta da redução das alíquotas do ICMS dos combustíveis e da energia. E já fez um ano realmente de muitas perdas, desde agosto do ano passado. E agora, em julho, agosto e setembro, nós tivemos perdas também no FPM, que acaba com todo o planejamento, O movimento que a gente fez do FPM não dá foi por conta que a queda do FPM foi a gota d'água. Nós já vimos sobrecarregados de muitas despesas que são atribuídas aos municípios sem a origem do recurso, e com a queda do FPM realmente ficou inviável as gestões, principalmente dos municípios pequenos, que não têm outra arrecadação que não sejam os repasses constitucionais. Essa entrevista que você acabou de ver é do prefeito de Chorozinho, aqui no Ceará, Júnior Castro. Além de prefeito dessa cidade, ele é o presidente da APRECE, que é a associação que congrega os municípios cearenses. Recentemente, só para você também entender, o governo federal anunciou uma reposição aos estados e municípios para tentar acalmar os ânimos com relação a essas perdas. O repasse é de cerca de 10 bilhões de reais. Agora, eu mesmo converso com muita frequência com municípios aqui do Ceará, com os prefeitos desses municípios, e todos são unânimes em dizer que esse montante, Brenda, não é suficiente para, vamos dizer assim, superar as perdas que estão acontecendo na arrecadação. Então, é preciso que o Congresso Nacional tome uma providência em relação a isso, que o governo federal faça esses repasses, porque, afinal de contas, há questões muito importantes nesse bolo.
Por exemplo, recursos para financiar a saúde. É o principal deles, né, Brenda? Porque as pessoas têm muita dificuldade ainda de atendimento à saúde nos municípios. Outra questão também que envolve um pouco saúde, pagamento do piso dos enfermeiros. É uma lei nacional, precisa ser paga e os municípios têm muitos profissionais desses para pagar. E também outros aumentos que acontecem, como recentemente teve no piso nacional dos professores. Então, é uma situação que demanda mesmo articulação e posição firme do governo federal em relação a isso. Com certeza. E a gente sabe, né, que o acesso desses municípios menores a esses serviços básicos como a saúde, normalmente é um pouco mais difícil, né, do que na capital. Então, com a falta de recurso, realmente fica ainda mais complicado. Complica muito a situação. Claro que nós vamos continuar, Brenda, acompanhando esse tema e a gente vai trazer aqui as atualizações. Tá certo, Inácio. Obrigada pelas informações. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha.